e nós vamos meditar e vamos aprender do próprio Deus nesse texto que nos é revelado nas Escrituras. Mateus 18, versículos 21 a 35, e diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Vamos orar? Bondoso Deus, lemos a Tua palavra, que é a verdade. Obrigado, porque é nessa palavra que o Senhor nos santifica, e é nessa palavra, Pai, que o Senhor ministra, através do Seu Santo Espírito, Pai, que abre o nosso coração, para que não simplesmente entendamos, mas para que isso seja penetrado no nosso mais íntimo, Pai, como a Tua palavra nos fala aqui. Obrigado por essa manhã, que o Senhor seja glorificado, Pai, nesse momento de aula, Pai. Consagra as nossas vidas, a fim de que escutemos, Pai, aquilo que o Senhor quer que escutemos e a fim de que pratiquemos aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos. Louvado seja o seu nome, em nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa é a nossa aula de número 13. Então nós estamos vendo aqui, voltando ao texto de Mateus 18, onde nós já vimos, né, uma parábola nesse texto, que foi a parábola da ovelha perdida, e aqui nós retornamos, né, essa mesma parábola foi contada em Lucas 15, lá vimos 3 parábolas, né, a parábola da ovelha perdida, contada num outro momento, né, num outro contexto. Vimos a parábola da dracma perdida, do filho pródigo, e voltamos para o contexto onde Jesus acabava de ensinar a parábola da ovelha perdida, e Jesus aqui agora conta a parábola do credor incompassivo, ou do servo que não queria perdoar, dependendo da versão, do título que está na sua Bíblia, ali nessa perícope, vai estar alguns títulos diferentes, né? Então, nós vemos aqui mais uma vez que Jesus ele conta mais um princípio, mais algo muito profundo, algo sobre o que é o perdão. O perdão ele não é simplesmente um ato. O perdão é algo que transcende aquele simples entendimento de que eu preciso fazer alguma coisa. E Jesus, de uma forma muito simples, ensinando uma coisa profunda, conta o que é o perdão através de uma parábola, né? E essa parábola, assim como as outras, ela tem lições, tem elementos do cotidiano, e existem tipos de parábolas. E como nós vemos nessa parábola, não apenas aprendemos o que é o perdão, uma parábola sobre perdão, arrependimento, mas vemos também no versículo 23, que é uma parábola que fala sobre
como é o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu juntar contas com seus servos. Então nós vemos que Jesus ele está contando aqui para os seus discípulos, porque esse é o contexto, né, onde os discípulos acabavam de discutir quem que era o primeiro, quem que era o mais importante, né? Como que isso deveria ser trazido ali e como cada um deveria ser tratado, né? E Jesus, nesse mesmo contexto, contando para os seus discípulos apenas, ele conta essa parábola a fim de ensinar-lhes o que ele é o perdão e como o perdão faz parte dessa cultura do reino dos céus. Então as parábolas elas transmitem mensagens muito simples. E aqui a mensagem simples é que Jesus ele nunca se negou a atender qualquer um que tenha vindo até ele em arrependimento e fé. De uma forma muito parecida com o que a gente tem visto lá nos textos de Lucas 15, com o mesmo texto que na mesma parábola em outro contexto em Mateus 18, e Jesus continua contando sobre o que é o perdão. Não apenas o perdão da forma como devemos tratar uns aos outros, mas a causa primária do perdão, agora aplicada na vida de cada pessoa que é alvo desse perdão. E eu queria passar o microfone, a palavra para os irmãos, justamente para a gente sempre manter essa dinâmica. A parábola que Jesus conta ao seu público é de uma forma muito simples para que o seu público entenda. E essa parábola nos é transmitida hoje da mesma forma, da mesma intensidade, e por isso nós precisamos compreender ao ouvirmos essa parábola. Eu queria perguntar para os irmãos o que os irmãos entendem por essa parábola. A palavra está com os irmãos. Só preciso do primeiro. Na verdade, só queria comentar assim que na hora que a gente leu ali o final, eu lembrei que fala exatamente o que fala na oração, como Jesus nos ensina a orar, né? Que é a parte que diz: perdoe como você perdoa, né? O próximo. Então, tem tudo a ver com a estrutura principal da oração, né? Até o vento está querendo falar, ó. Mais alguém? Mais alguém? Vou dar continuidade então aqui, meus irmãos. Então, isso que a Karen falou é muito importante, é muito verdade. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Jesus ensinando seus discípulos a orar, né? Ele fala sobre isso. Dentro da oração do Pai Nosso existe essa frase, existe essa forma de orar, né? E também Jesus explica essa oração do Pai Nosso. E a gente já vai ver um pouco sobre esse texto, mas tem tudo a ver. Muito bem colocado, Karen. Então, nós, muitas vezes, quando olhamos essa parábola, nós sabemos que quando nós lemos a Bíblia, né, vamos usar assim, nós sabemos que nós somos alvo do perdão e do amor de Deus, correto? Todo mundo crê nisso? Todo mundo crê que nós somos alvo do perdão de Deus? Que todos têm dívida com o Senhor e que nós somos alvo do perdão de Deus? Beleza. Jesus ele não conta apenas a primeira parte da parábola, sobre um Senhor que resolveu perdoar, mas fala sobre essa pessoa perdoada e também que ela tem uma responsabilidade. Né? Então, nós não podemos, então, o que Jesus está ensinando aqui, com a pergunta de Pedro, que nós não podemos nos esquecer também de perdoar o próximo, porque Deus ele também nos perdoou. E sabemos que Jesus e Pedro, eles sabiam ali, né? Melhor dizendo, sabemos que Pedro ele sabia que a lei de Deus ela falava sobre o perdão e que o perdão dentro da religião judaica sempre foi algo muito muito forte. Por exemplo, uma das leis cerimoniais ali do próprio dia a dia do povo judeu, o ano do jubileu. Você trabalhava, você poderia até mesmo se colocar como servo de alguém por 49 anos, né? 7 vezes 7, e no ano 50 você
poderia ser perdoado. Não apenas, isso não era necessariamente 50 anos de trabalho. Tinha um ano específico para o ano do jubileu ali. Então, no ano do jubileu, dentro da época judaica, existia ali, então, um ano específico para perdão de dívidas. Então, isso estava não apenas entranhada na questão espiritual, na questão religiosa, mas também na questão social do povo judeu. Então, isso era muito forte, isso era previsto até mesmo na lei de Deus. Então, o perdão fazia parte do modo como o povo de Deus deveria proceder. Mas a pergunta que Pedro ele traz aqui é qual é o limite desse perdão? Até quando que nós devemos perdoar? Pode ser que Pedro estava tentando colocar uma resposta ali naquilo que Jesus iria dizer, né? Ele tenta colocar essa resposta. Pedro ele fala assim: até quantas vezes devemos perdoar? Deveremos perdoar 7 vezes? Até 7 vezes, Jesus? Então Pedro já estava querendo colocar uma resposta, e trazendo até mesmo uma questão literal nisso daí, né? O que era o número 7 ali, a gente já viu várias vezes, mas dentro de uma perspectiva que o próprio Pedro está dizendo ali, é como se tivesse uma caderneta, que fulano de tal ali tivesse uma dívida com você. Ele te ofendeu, então beleza, vou contar aqui. Quando der 7, quando foi na 8ª vez, e não vou mais te perdoar, meu irmão. Pedro estava querendo tratar dessa forma extremamente superficial, demonstrando que ele também não entendia, assim como qualquer galileu que era oprimido pelo farisaísmo da época, também não entendia que isso daí era algo que transcendia. Não entendia que esse número 7, né, dentro da cultura judaica, era algo muito maior. Muito mais extenso do que simplesmente perdoar numa quantidade, num numeral simplesmente, né? Mas a resposta de Jesus é: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, né? Então Jesus ele pega esses números, o 7, e ele utiliza em algumas vezes. Para quem participou das aulas de Apocalipse, a gente viu muito sobre o número 7 e o número 10. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram quando a gente estava falando sobre as simbologias? Então, dentro daquilo que Jesus estava ensinando, ele estava aplicando isso de uma forma muito mais completa, aquilo que simples números estavam querendo dizer. Jesus ele pega o número 7 e o número 10, que simbolizam perfeição, completude e plenitude, e acrescenta mais um 7. Ou seja, o que Jesus tinha acabado de falar e que na sequência ele iria contar uma parábola para que esse entendimento ficasse fixado, Jesus estava dizendo que devemos perdoar de forma completa, de forma plena e de forma perfeita. E isso a gente pode entender que é de uma forma, então, infinita. De uma forma que extrapola qualquer quantidade, ou qualquer mesmo senso de justiça, que é o que a gente vai ver também nessa parábola. E indica uma ideia de infinitude, de algo sem fim, não apenas de quantidade, mas também de intensidade. Como que nós devemos perdoar? Não apenas quantas vezes devemos perdoar, mas o como devemos perdoar. E para explicar então a magnitude desse amor misericordioso de Deus e da profundidade que tem o perdão, que não é simplesmente uma relação social, não é simplesmente uma dívida que nós temos uns com os outros, mas que é algo que vem do próprio Deus, Jesus então conta a parábola do servo incompassivo, a parábola que Jesus mostra aqui o que é então o perdão de fato. E a parábola vai falar sobre um rei que queria tirar satisfação de quanto os seus servos lhe estavam devendo, né? Existia então um servo que tinha uma dívida absurda para aquele senhor, né? Alguém sabe me dizer quanto que vale mais ou menos 10 mil talentos? Porque a gente vê na Bíblia, a gente fala assim, talentos, né? Não, o que é não é simplesmente um talento. Olha só, gente, eu sei fazer malabarismo. Não é isso, né? Talentos, alguém sabe me dizer o que é talentos? O quanto que vale 10 mil talentos? É importante, essa aula também é um spoiler da parábola de Mateus 25, hein? Onde Jesus conta a parábola dos talentos, né? Tem a parábola dos talentos também, lá sobre 3 servos que receberam talentos. Então já fica aqui o ensinamento para quando chegarmos lá. Alguém sabe me dizer o que é um talento? Ou quanto que vale um talento? Porque é uma dívida, né? Então provavelmente a gente pressupõe que seja um valor. Ninguém? Um salário? O Hélio falou um salário. Oi?
uma fazenda. Seminarista, o que é um talento? Valor de uma casa? Um valor? Então vamos lá. No Antigo Testamento, um talento ele equivaleria mais ou menos, existem algumas divergências, né? Um talento era uma pedrona de 34 quilos de ouro. Valia isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente vê que o talento ele se tornou então uma unidade monetária. Então, assim, um denário ele era também um outro valor monetário. Um denário ele era um valor de um dia de trabalho de um trabalhador comum na época de Jesus, né? Então vão anotando aí, meus irmãos, que essas informações elas são muito legais, são muito importantes para quando a gente lê a Bíblia a gente consiga compreender a magnitude do que Jesus está falando no seu contexto. Então Jesus utiliza então o elemento comum aqui, o salário das pessoas. Esse é o elemento que Jesus está usando aqui. Então um denário era o salário de um dia de um trabalhador comum. E para chegar a um talento, uma pessoa tinha que trabalhar 20 anos. 20 anos. Ou seja, um talento é o salário de 20 anos de uma pessoa. Quem que tem 20 anos de carreira já? Quem tem mais de 20? Pensa, todo mundo tem um talento, mais ou menos. Digamos assim, isso claro, sem gastar. Sem gastar. Então, assim, um talento representava 20 anos de salário. Vamos trazer isso para a nossa realidade aqui de um trabalhador comum, um trabalhador que ganha um salário mínimo. Eu fiz umas contas assim, de papel de pão, escrevendo, e um trabalhador comum, um trabalhador que ganha um salário mínimo, ele ganha em média R$50 por dia. Ele ganha por aí, R$50 por dia. Aproximadamente isso, multiplicando o salário mínimo por 12 meses, mais ou menos dá R$18.000 por ano. Ou seja, para chegarmos a 20 anos, o que equivaleria a um talento hoje, seria o valor de R$365.000. Mais ou menos. Só que o homem da parábola aqui, ele não devia um talento. Ele devia 10.000 talentos. Ou seja, isso equivaleria a 20.000 anos de trabalho. 20.000 anos de trabalho de um trabalhador comum. Isso equivaleria a cerca de, eu não sei se você tem isso daí, esse valor na tua conta, 3.650.000.000 de reais. Essa era a quantidade. Quem tem essa dívida aí? Alguém? Alguém tem essa dívida? Né? Acho que é melhor declarar falência. Né? Enfim, então... Basicamente, o que este homem, na parábola, estava devendo a esse senhor seria aproximadamente 3 bilhões 650 milhões de reais, se fosse visto isso hoje, claro. Ou, numa outra perspectiva, ele estava devendo 20.000 anos de trabalho, de salário, para aquele senhor. Né? Imagine você ter que trabalhar 20.000 anos. Puxa vida. 20.000 anos, é muito tempo, né? Então, só para vocês terem uma ideia também, meus irmãos, o Herodes, que era o responsável, o governante daquela região da Galileia, da Judéia ali, ele recebia de todo o seu reino, em um ano de impostos, aproximadamente 900 talentos. Ou seja, Jesus está falando de 10.000 talentos. Mesmo que Herodes trabalhasse por 1.000 anos, não chegava ainda a quantidade que esse homem da parábola ali recebesse impostos, né? Não chegaria à quantidade que Jesus está falando que esse homem devia. Então, o que Jesus está falando aqui é que esse homem ele deveria uma quantidade absurda. Ninguém teria essa condição naquela época. Nem o próprio, governante da região em impostos arrecadava isso. Era algo impossível. Jesus está falando que aquele homem nessa parábola estava devendo 10.000 talentos, porque era uma quantidade exorbitante. Não existia essa condição. E Jesus está querendo ensinar sobre perdão diante de uma realidade onde aquele homem, uma questão muito lógica, seria então imperdoável. Não tinha como pagar aquela dívida, não tinha. E aquele servo, ele também sabia que ele jamais conseguiria pagar todo aquele dinheiro. Ele sabia que ele não ia viver 20.000 anos para trabalhar, para pagar toda aquela dívida que ele tinha. Né? Então, aquele senhor, ele viu outra forma de pagamento. Ele, a mulher dele, os filhos e tudo então que ele possuía para quitar então
a sua dívida. Então aquele homem, ele implora misericórdia. Perceba, ele não implora o perdão da dívida. Ele implora misericórdia. Ó, versículo 26. Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Ele não pede assim, quita minha dívida. Por favor, quita minha dívida. Não, ele fala assim, tenha paciência. Tenha misericórdia de mim, eu vou fazer isso. Me dá mais tempo. Mas a resposta foi o perdão total da dívida. Foi muito mais do que simplesmente a misericórdia ali. Foi o perdão total daquela dívida. Percebem isso? Deu para entender isso? Aquele homem, ele quer algo mais tempo, mas ele recebe o perdão definitivo. É muito mais do que ele merecia, era muito mais do que ele queria, e é muito mais do que ele precisava. Então ele recebe isso. Mas no segundo momento dessa parábola, esse mesmo homem que foi perdoado, ele tem um conservo, que também lhe deveria dinheiro. Pensa, você tem um chefe e você também tem alguém ali que você também está encarregado por aquele trabalhador. E essa pessoa também está te devendo um dinheiro. E a palavra de Deus fala que essa pessoa estava devendo aquele servo 100 denários. 100 denários, se os irmãos prestaram atenção aqui, um denário é um dia de trabalho, naquele contexto. Ou seja, ele estava devendo 100 denários, 100 dias de trabalho, de salário ali que ele receberia. Isso dá por volta de um trabalhador comum, uns 5 mil reais. 5 mil reais não é uma dívida, é uma dívida, né? Ninguém quer ter 5 mil reais de dívida, né? Mas é uma dívida que é possível de pagar, né? É melhor do que pagar 3 bilhões de reais, né? Vocês concordam comigo? É muito melhor, muito mais viável. Isso é, se a gente aplicar hoje essa realidade, digamos que você começa a trabalhar hoje. Você pagaria toda essa dívida até o dia 29 de dezembro. Antes, você poderia aproveitar a virada do ano, meu irmão, e você teria essa dívida paga antes da virada do ano. Então, era muito mais viável. Está dentro ainda até desse ano, se a gente for aplicar agora. Então, era muito mais viável aquele conservo pagar aquela dívida, aqueles 5 mil reais, por assim dizer, ali para aquele homem. Mas aquele homem que foi perdoado de 20 mil anos de salário, não perdoou alguém que deveria apenas 100 dias de trabalho. Não perdoou. Vamos repetir. Alguém que estava devendo 20 mil anos de trabalho e foi perdoado, não quis perdoar alguém que lhe devia apenas 100 dias de trabalho. Essa era a magnitude. A gente já viveu 100 dias, né? A maior parte aqui das pessoas já viveram 100 dias, né? Se não forem todas. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui vai viver 20 mil anos, né? Então é algo assim para a gente pensar. O tamanho da injustiça que esse homem estava cometendo ali, ou melhor, da falta de misericórdia que esse homem estava tendo, né? Então ele não apenas cobrou, ele humilhou esse conservo, ele agarrou o conservo pelo pescoço e o cobrou. Olha só, versículo 28, final do versículo 28. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. Imagine se alguém chega assim em você, meu irmão. Imagine se alguém chega assim pedindo, paga minha dívida aí, e pegando pelo pescoço. Então foi essa falta de misericórdia, não apenas em não perdoar, mas na demonstração que esse homem aplicou aqui contra o seu conservo. Perdão. Então ele seria vendido junto com a sua família, esse conservo, para quitar a sua dívida. Então, ao invés de perdoar a dívida do seu conservo, o atirou então na cadeia. Aquele homem ia perder a sua vida, a sua família, todos os seus bens, mas foi perdoado, mas de uma forma sem misericórdia, ele jogou alguém na cadeia por dever apenas 100 dias de trabalho. E outras pessoas ali em volta, então, versículo 31 em diante, vai falar que outros viram o que havia acontecido e eles não poderiam ficar em silêncio. Eles presenciaram tudo isso. Eles presenciaram o perdão que aquele homem recebeu e a falta de perdão que aquele homem não quis oferecer para o seu conservo. Então, o senhor daquele servo incompassível, ele ficou bravo e o chamou e o afrontou, dizendo que, da mesma forma que ele foi perdoado, ele deveria ter perdoado. Ele deveria perdoar o seu próximo. Então ele foi entregue aos carrascos então, para que ele voltasse a pagar toda a sua dívida, que era uma dívida absurda, uma dívida infinita, uma dívida eterna. É isso que Jesus está transmitindo aqui aos seus discípulos. E a conclusão é que todo aquele que recebeu perdão,
deve estar pronto a perdoar quem quer que seja, esteja em débito com ele, e deve fazê-lo, então, de todo o coração. Então, quando nós olhamos uma parábola como essa, quando Pedro ele vai perguntar para Jesus, a gente deve perdoar só até 7 vezes, né? Pedro está se preocupando apenas com com a forma de como perdoar, não com a intensidade de perdoar. Então Jesus ele fala, não, você deve perdoar dessa forma, Pedro, 70 vezes 7. Vou contar uma parábola aqui se você não entendeu. O que vocês acham dessa parábola? Então Jesus ele deixa muito claro que aquele homem que foi perdoado por causa de uma dívida absurda, exorbitante, infinita, impagável, ele também deveria ter o compromisso de perdoar as dívidas, perdoar então o seu próximo, que também lhe estava devendo, que é infinitamente inferior àquilo que ele estava em débito. Então Jesus ele usa essa parábola para dizer a Pedro algo a respeito da grandeza, do amor e da misericórdia de Deus para com um homem pecador. Então o pecado do homem ele é tão grande e a gente precisa refletir muito sobre isso. O que é o pecado? O que é essa dívida que nós temos contra Deus? Pelo qual nós estamos, pelo que nós estamos sendo perdoados? Nós não estamos sendo perdoados por causa de uma falha. Talvez você que estudou um pouco sobre o que significa a palavra pecado na Bíblia, no seu original, provavelmente um dos significados que você já deve ter visto é que pecado significa errar o alvo, né? Não é verdade? Já ouviu isso daí? Eu já ouvi várias vezes, né? Mas convenhamos, pecar não é simplesmente errar o alvo. Você não pode simplesmente pegar uma palavra do que a Bíblia fala, jogar num dicionário ou num léxico e ver o significado. Aquela palavra ela tem o seu significado no contexto onde ela está falando. E a gente vê na Bíblia que pecado não é simplesmente, poxa, tem um arco e flecha aqui, tem um alvo lá e eu errei. Não, não significa isso. Significa que o pecado significa uma afronta contra a santidade de Deus. O pecado é algo que te coloca em débito eterno contra Deus. O pecado é algo que te traz morte, é isso que a Bíblia fala. O pecado é algo que nos traz uma vida sem perdão, de uma forma muito justa. O pecado é algo que faz com que nós estejamos para sempre separados de Deus. É isso que significa estar em débito com o Senhor. Quando Jesus ele fala sobre um homem que está devendo 10.000 denários, aquilo naquele público original ali, que sabia o que significava, 10.000 talentos, melhor dizendo, sabia o que significava 10.000 talentos. É algo que não dá para alcançar, é algo impagável. Jesus está falando sobre pecados. Jesus está falando num contexto sobre tropeço, sobre o irmão que peca. Jesus, na perícope anterior, está falando como que deve ser tratado alguém que insiste em continuar pecando na vida da igreja. Jesus está falando sobre algo que não é simplesmente uma relação social. Jesus está falando sobre algo tão intenso, tão perigoso, tão maldito que é o pecado, que é algo que a gente não consegue nem perceber a magnitude disso na sua mais escancarada versão. O pecado, meus irmãos, é o que faz com que a gente não apenas tenha problemas espirituais. O pecado é algo tão intenso que trouxe doenças para o mundo, que trouxe injustiça para o mundo, que trouxe corrupção para o mundo. O pecado é algo que a gente percebe e a gente muitas vezes prefere ignorar a presença do mal e aceita como algo que realmente é assim mesmo. Deus está fazendo a parte dele. Nós não podemos enxergar o perigo que é o pecado, a intensidade que é o pecado. E Jesus está comunicando isso, do que nós estamos sendo perdoados. Jesus está falando para aqueles discípulos para que eles entendam que eles são esses servos que estavam com uma dívida com o seu Senhor impagável, exorbitante, esmagadora, que eles jamais pagariam. E agora Jesus está colocando uma situação onde, de fato, eles entenderam o que é esse perdão de pecados. O que é o perdão dessa dívida que era eterna. O perdão ele foi proporcionalmente exorbitante da mesma forma que era aquela dívida. Se aquela dívida era infinita, o perdão ele também foi infinito. Se aquela dívida era impagável, aquele perdão também ele seria impagável nos moldes naturais.
10.000 talentos era algo impossível de se medir. Essa dentro daquele contexto. Assim como o perdão do Senhor nessa parábola. A gente não consegue mensurar o que foi esse perdão. A gente sabe que foi algo grandioso. Os judeus, nos dias de Jesus, eles sabiam que a misericórdia e a justiça, elas não poderiam ser tratadas separadamente. Então Jesus ele ensina que a prática da misericórdia não se coloca apenas ocasionalmente, de vez em quando, do lado da justiça. Ambas elas são eficientes, ambas elas são funcionais, porque elas refletem a maneira como Deus se relaciona comigo e com você. Deus ele não deixou de aplicar a sua justiça porque ele teve misericórdia de nós. Deus, ao aplicar a sua justiça, ele também mostra a sua misericórdia conosco. E nós podemos perceber que o perdão é uma tarefa realmente muito difícil, não é verdade? Quem é que... Imagine, eu quero que você agora pense em alguém que você já teve dificuldade de perdoar, ou que você tem dificuldade de perdoar hoje. Pensa nessa pessoa. Pensa na situação. Pensa, isso pode ter acontecido há muitos anos, isso pode ter acontecido essa semana, isso pode ter acontecido mês passado, ano passado. Pense nessa pessoa. Pense que essa pessoa que tem uma dívida com você, ela também é alvo do amor e da graça de Deus, pela qual você também foi alcançado. Por causa da nossa justiça própria, pensamos muitas vezes que a misericórdia sem limite encoraja então uma vida de pecado, não é verdade? Vamos refletir dessa forma. Poxa, se eu continuar perdoando fulano toda hora, ele nunca vai tomar uma conta da sua vida, ele nunca vai se arrepender de verdade. Ele sempre vai continuar sem vergonha. Não é verdade que nós pensamos dessa forma? Mas muitas vezes pode ser que utilizamos isso, pensemos dessa forma, porque nós não queremos de fato perdoar. Nós não queremos de fato que aquela pessoa alcance misericórdia como nós somos alvo dessa misericórdia de Deus. Perdoamos muitas vezes com a intenção de colocar condições, não é verdade? Eu já ouvi isso muitas vezes, e eu já falei isso também. Eu perdoo, mas cada um segue o seu caminho. Quem aqui já deu esse papo? Eu já dei esse papo. Isso é baseado na nossa própria justiça. Isso é baseado no nosso próprio intento de pegar algo que é divino, a justiça, e aplicar da forma como nós queremos. É a mesma forma de pensar que o servo incompassivo aqui, que tinha uma dívida absurda, e que alguém com ele tinha uma dívida que era ínfima em relação àquilo que ele estava sendo perdoado. Presbítero Paulo, por favor. Eu tenho uma dificuldade. Não quero escandalizar ninguém, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de perdoar, às vezes. E eu tenho ainda um caso que aconteceu ano passado e eu até hoje não consigo, sabe, diante do que foi feito, conseguir perdoar assim totalmente. Eu acho que eu dei uma melhorada, mas eu ainda percebo que existe alguma coisa, ainda uma barreira ainda assim, por falta de perdão total mesmo. Agora, eu tenho uma dificuldade de, muitas vezes, entender e perdoar as pessoas que já estão na igreja e que conhecem a palavra e que sabem como é, né, do que outras de fora. Quando essas pessoas de fora cometem algum vacilo ou alguma coisa, eu consigo me restaurar mais fácil com elas, porque eu sei que elas não conhecem o que nós conhecemos realmente. Poderia falar um pouquinho nesse sentido, o porquê dessa dificuldade que a gente encontra? Eu, pelo menos, particularmente, encontro essa dificuldade com irmãos, digamos, da igreja e não de fora, em termos de perdão. Eu acredito, presbítero Paulo, que não estamos sozinhos nessa. Perdão não é uma coisa fácil, ou é? Eu não acho. Eu vejo que se Jesus ele não percebesse isso no interior do ser humano, ele não contaria uma parábola falando só sobre isso. Perceba comigo, meus irmãos, que quando Jesus ele fala que
devemos perdoar 70 vezes 7, não devemos perdoar 490 vezes. Jesus está, como a gente falou no início, Jesus utiliza de 2 números simbólicos para falar sobre plenitude e completude. Isso é, o perdão não é algo natural. O perdão não é algo natural. O perdão é algo sobrenatural. Nós só podemos perdoar porque Ele nos perdoa, porque Jesus nos perdoa. Nós só podemos praticar misericórdia porque somos alvo dessa misericórdia. E é uma tarefa difícil. Isso mostra que nós estamos sendo santificados. Isso mostra que nós estamos sendo ministrados pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. E isso precisa ser cada vez mais crescente. Isso precisa ser cada vez mais também evidente nas nossas vidas. Muitas vezes nós não perdoamos, porque, como a gente viu agora há pouco, o nosso senso de justiça própria tenta imperar. Ou nossa forma como, não, eu acredito que o certo é isso. A Bíblia fala isso, mas mas ela falou, e daí? Na verdade, a gente relativiza muitas coisas. E o perdão é uma dessas coisas, não é verdade? Pensa num caso extremo, mas tenta imaginar um caso extremo que possa acontecer na sua vida, de alguém que talvez você ame, ou de alguém que talvez você nem conheça, de praticar algo extremamente assim que, diante da justiça humana, seria considerado imperdoável. Nós não podemos ser influenciados por esta justiça humana. Lembram como que começou a parábola? O reino dos céus é semelhante a... Isso está falando sobre uma cultura de outro lugar. Não é uma cultura desse lugar. É uma cultura do reino. Esses dias eu vi um vídeo onde um irmão ali, ele fala sobre pagar na mesma moeda. Quem já ouviu essa expressão? Eu vou pagar na mesma moeda. Eu vou dar o troco. Já ouviram? Né? O problema, meus irmãos, que uma moeda ela só tem validade naquele país. Se nós somos servos de outro reino, essa moeda não tem validade lá. Nós devemos viver dessa forma, onde nós compreendemos que o reino dos céus é semelhante a um homem que foi perdoado. E nós devemos, então, perdoar. É difícil? Claro que é. Somos humanos, somos contaminados pelo pecado, somos também contaminados pela queda. Vivemos também numa condição onde o mal impera e a gente se acostuma muitas vezes a ver o mal imperando e tratamos isso como algo natural, algo bom, de certa forma, e que nós vivemos e nos encaixamos como dá. E não é isso que Jesus requer de nós. Não é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Não é isso que Pedro, depois ali, que ouvindo isso, ouve de Jesus da forma de morte que ele viveria. E segundo a tradição da igreja, alguém que não viu problema em morrer por Jesus, mas viu um problema em morrer da forma igual a Jesus. Ele não queria ser morrido crucificado que nem Jesus. Ele não viu problema dos seus transgressores causarem ali o motivo da sua morte. Não. E nós devemos ver para a Bíblia e perceber, de fato, isso é algo muito difícil. Dentre todas as obras que o Espírito Santo ele pratica na nossa vida, eu vejo que a igreja hoje, não apenas uma igreja específica, mas a forma de pensar da igreja no modo bem amplo, é focar muito naqueles dons do Espírito, e eu acredito nos dons do Espírito, meus irmãos, eu acredito, e devemos acreditar e pedir para que Deus continue a derramar esses dons sobre a vida da igreja. Mas eu vejo muita intensidade nesses dons, no pedir a Deus sobre isso, e pouca intensidade em dons como o perdão. Existe algo tão sobrenatural quanto o perdão? Porque eu percebo que o perdão, como nós vimos hoje na ministração da ceia, que é algo visível daquilo que Jesus fez por nós. A justiça de Deus não deixou de ser aplicada, não é verdade? A justiça de Deus, aquele débito continua existindo. Aquele senhor da parábola continuou com seus 10 mil talentos negativos. Alguém teria que pagar aquela dívida. E nós vemos que Jesus é aquele que resolve assumir essa dívida para ele. Aquela dívida infinita, esmagadora, exorbitante. Ele foi alguém que resolveu voluntariamente pagar aquela dívida. O perdão é uma característica desse reino.
a misericórdia é não dar a alguém aquilo que ela merece. Já ouviu isso também? Essa frase é muito conhecida. A graça é dar aquilo que alguém não merece, mas a misericórdia é deixar de dar aquilo que alguém merece. E nós precisamos ser misericordiosos. Jesus contou essa história de um débito esmagador para falar sobre o grande amor e a grande justiça que Jesus coloca em nossas vidas, sobre o que Deus coloca em nossas vidas. E o pecado de todo ser humano é isso. É uma dívida esmagadora, impagável, exorbitante. Ou seja, a dívida que eu e você tínhamos com o Senhor nem se compara com o débito que o seu devedor está tendo com você hoje. A mágoa que você carrega diante da misericórdia é injustificável. É difícil, claro que é. Isso vai custar a tua honra, provavelmente. Isso vai custar, provavelmente, a tua forma como pensar. Isso vai custar a forma como você enxerga o outro. Mas e daí? O seu perdão diante de Deus, alguém que foi perdoado por Deus, tem a responsabilidade de perdoar também os seus devedores. É isso que nós encontramos, como a nossa irmã Karen falou no início da nossa aula. Deus espera que o pecador perdoado faça o mesmo, sendo um representante do Senhor no mundo. Nós aprendemos isso na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Jesus nos ensina a orar, gente, porque a gente não sabe orar. E parte dessa oração fala sobre perdão de pecados. Dentro desse mesmo contexto, onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Jesus vai falar, no início do Sermão do Monte, Jesus vai falar lá em Mateus 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas nele está aplicada também a justiça de Deus. E olha só o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usa de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então juízo e misericórdia andam juntos, porque Deus ele aplica o seu juízo junto com a sua misericórdia. Jesus foi alvo do juízo de Deus para que nós recebamos hoje a misericórdia de Deus. E nós precisamos entender isso, de que esse perdão é algo sobrenatural. E a partir do momento que isso invade o nosso ser, isso precisa contaminar o mundo. Isso precisa contaminar aquele teu parente que te magoou. Isso precisa contaminar aquele teu amigo que te traiu. Isso precisa fazer jus àquele cônjuge, o teu filho que fez alguma dívida contra você. Isso precisa também contaminar aqueles que também precisam de perdão, porque aquilo que você julga que é o que o próximo tem dívida com você, nem se compara a dívida que você tinha com Deus, e que provavelmente, se aquela pessoa que você está cobrando essa dívida não conhece Jesus, tem uma dívida infinita também com o Senhor. E como que nós vamos estar sendo esses canais da misericórdia de Deus? Como que nós vamos cobrar algo de alguém que é tão passageiro, e diante de uma realidade que é eterna? Nós não podemos correr o risco de sermos más testemunhas sobre aqueles que também precisam desse perdão, na qual eu e você fomos alcançados. E não demonstrar perdão é não ter uma exata compreensão do que é o pecado. Não praticar o perdão é não entender de onde o Senhor nos tirou. Nós devemos pedir mais para que o Espírito Santo ministre o nosso coração. Precisamos de Deus a todo momento em nossas vidas, derramando graça para lidar com as injustiças que lidamos. Lidar com a injustiça faz parte. O nosso Senhor lidou com a injustiça dentre os homens, né? Diante dos homens, Jesus ele foi injustiçado, mas isso lhe trouxe glória, isso lhe trouxe louvor, isso lhe trouxe autoridade, e ele compartilha isso conosco também. E nós devemos então viver numa vida onde nós demonstramos o amor de Deus nisso tudo. Lembrando que sempre da magnitude que é o pecado do qual nós somos perdoados. Nós estávamos em dívida com o Senhor. Deus nos amou quando ainda éramos inimigos de Deus. Nós devemos lembrar disso a todo momento.
Nós não podemos ter essa mentalidade iluminista de que nós só podemos perdoar a partir do momento que o outro tem a sua dívida, resolve se resolver com a gente. De que 1 mais 1 igual a 2. A lógica do reino não é essa. A lógica do reino é perdoar porque você foi perdoado. A lógica do reino não é, eu resolvi dessa forma aqui, agora minha vida eu resolvo daqui, uma coisa tem nada a ver com a outra. É dessa forma como nós aprendemos a viver em sociedade, mas não é dessa forma que Jesus nos ensina a viver no reino dos céus. O pecado é algo exorbitante, esmagador, cuja justiça era morrer eternamente. Mas nós somos perdoados disso. Jesus assumiu essa nossa dívida. Nós podemos hoje viver de uma forma plena, alegre, contente. Isso precisa, da mesma forma como nós vimos nas parábolas anteriores sobre a ovelha perdida, dracma perdida, sobre o filho pródigo, existe festa quando um pecador se arrepende, existe festa quando existe derramamento de perdão, porque tudo isso demonstra a graça de Deus sobre o mundo que precisa ouvir de Jesus Cristo. O nosso perdão sobre aqueles que têm alguma dívida conosco, nem se compara à dívida que nós tínhamos com o Senhor. E precisamos levar isso sempre. Olha só como diz o versículo 35. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. A seu irmão, não apenas o seu próximo, o seu irmão. Aquele que convive com você na vida da igreja, aquele que é crente também, né? Mas é do íntimo, não é da boca para fora. Não é simplesmente algo socialmente aceitável, politicamente correto. É algo sobrenatural, de dentro para fora. Algo que Deus faz, que é de dentro para fora. É algo que nós precisamos nos atentar. E é difícil, eu não estou falando que é fácil. Não estou falando, os apóstolos aqui, os discípulos, quando viram isso, eles sabiam o que significava 10 mil denários e a que isso estava relacionado. Eles sabiam que era algo muito difícil. E nós precisamos entender que é algo difícil. E é difícil mesmo, meus irmãos. Por isso, precisamos nos consagrar a todo momento. Vida de oração, choro diante da nossa oração, derramamento diante do Senhor, leitura da palavra, porque de lá que nós somos santificados também. Né? Jesus fala sobre isso, né? Santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós precisamos lembrar daquilo que sempre Jesus nos fala. E esse lembrar só é através daquilo que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos ser alvos da misericórdia de Deus, precisamos também ser misericordiosos. Lembrando que quando a justiça ela é aplicada, ela precisa ser aplicada naquilo que Jesus fez na cruz. E só. Essa é a grande mensagem de amor e de esperança para o mundo. A justiça foi aplicada no Filho de Deus. E por isso nós somos alvos da misericórdia de nosso Deus. Amém? Meus irmãos, a gente ainda tem mais um tempinho. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, trazer alguma ideia, trazer algum comentário, alguma pergunta. Hélio, por favor, lá atrás. Acho que é bom no microfone, meu irmão, porque quem está nos acompanhando pela internet, o microfone já vai chegar aí. Meu irmão, a situação do perdão, né? Parece ser algo simples quando nós falamos a respeito do perdão, mas o conceito do que é perdoar, às vezes a gente entra, de propósito ou não, a gente entra em algumas contradições. Esse é um ponto, assim que o nosso irmão Paulo colocou, o presbítero Paulo colocou, é um ponto também que às vezes eu me pego em reflexões. Porque, primeiro que a gente coloca condições. O que pode ser perdoado, o que não pode. Tem coisa que não tem perdão. Né? A gente coloca isso na nossa cabeça. Eu lembro quando eu era piá, xingar minha mãe, isso não tinha perdão. Perdoar qualquer coisa, mas xingar minha mãe, não. Né? E a gente leva esse conceito para a vida adulta também, porque a gente cria condições. Isso daí já basta. E o outro ponto é depois do perdão. Porque o que é realmente perdoar? A pessoa, no caso sentimental, fez algo contra nós, contra a nossa família, ou contra alguém que a gente ama, a gente perdoou. Mas e aí depois? Qual é a confiança que eu tenho que ter com essa pessoa? Qual o relacionamento que eu vou ter com essa pessoa?
Isso a gente às vezes entra em contradição, porque daí perde-se a confiança. Mas eu vejo que muita gente se culpa justamente porque não consegue mais conviver com alguém, mesmo tentando perdoar. Talvez o dilema do nosso irmão Paulo, não sei, estou colocando aqui, pegando ele como exemplo aqui, já que ele se expôs, né? Mas muitas vezes a gente se encontra nesse dilema, né? Eu não consigo perdoar, mas espera lá, mas é difícil essa resposta. O que é perdoar de fato? E o que fazemos depois desse ato de perdão? Exatamente. Daros, por favor. A gente vai concatenando aqui as contribuições. Então, estava refletindo aqui, porque que você chegou a comentar, mas aqui o foco estava mais no perdoar, né? E o coração de quem é perdoado conta muito nesse caso, né? Porque a justiça é divina, né? Então, quando você perdoa, você está perdoando, mas a justiça que você está fazendo não é para você, é Deus que tem que fazer a justiça, entendeu? Então, aí quando você faz, por exemplo, você perdoa alguém e beleza, tudo bem, se perdoa, você fica com essa coisa na cabeça porque você é humano, né? Mas você tem que pensar, eu perdoei, agora a justiça é divina. Vai depender do coração de quem está recebendo o perdão, entende? Por exemplo, quando Davi fez aquilo que fez lá com o Eteu, lá, esqueci o nome dele, Urias, fez uma coisa absurda, completamente, tipo assim, como do ponto de vista humano, imperdoável, né? E mesmo assim, com o coração dele realmente se arrependeu, né? O coração de Davi se arrependeu, e Deus viu, não, ele realmente se arrependeu, eu vou honrar e vou perdoar ele por causa disso, porque ele pediu misericórdia com todo o coração e quis realmente se retratar, né? Mas Deus, mesmo perdoando, teve consequências. A partir daquilo que ele fez, teve consequências para o resto da vida dele, né? E ainda assim, mesmo com isso que eu acho mais incrível de Deus, porque o pecado é imperdoável, assim, do ponto de vista humano, é uma coisa que era absurda, ele tem consequências, porque, né, faz parte. Entretanto, quem foi o sucessor de Davi? Foi justamente o filho daquela mulher, não aquele filho, né, mas um outro filho daquela mesma mulher, que foi o sucessor de Davi e foi o mais sábio de toda a história, né, como se diz, né? Então, você vê como Deus não apenas perdoa, mas Ele pode assim transformar aquilo em algo assim maravilhoso, né? E então daí o que eu ia falar assim, é que você não tem como quando você perdoa, você tem que entregar a Deus. Com certeza. Né? Porque aí vai depender da outra pessoa, não depende mais de você, depende do coração de quem está sendo perdoado. Né? Assim, voltando na história de Davi, que eu estava lendo esses dias aí, né, daí tem coisas mais frescas na cabeça. E, por exemplo, Simei, que foi quem maldisse Davi quando ele foi expulso pelo próprio filho lá do reino, e ele maldisse, tacou pedra, não sei o quê, e daí, de repente, quando Davi retorna para o reino, aquele mesmo Simei fala, desculpa, veja, eu vim receber aqui você, eu quero, né, e tal. Mas o que aconteceu? Depois, o próprio Salomão impôs uma condição e Simei foi morto. Porque certamente o coração de Simei não estava totalmente restaurado. Davi fez a função dele, que ele fez, eu te perdoo, né, tenho misericórdia de você e você vai viver aqui tranquilo. Entretanto, ele conseguiu perceber que o coração de Simei não estava restaurado. E isso foi depois ser restabelecido. A justiça foi feita por Deus, né, através de Salomão, porque ele impôs uma questão para Simei, e Simei simplesmente não deu bola para aquilo, e falou, não, já passou, não sei o quê, né? Então, o coração de Simei certamente não estava restaurado como deveria, né? Então, é só isso. E para você ver que
Isso tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento não mudou. Não muda. Não mudou. Jesus veio e falou, o exemplo que ele deu foi a mesma coisa, né? Tipo, ó, aí o coração de quem recebeu o perdão é que não estava certo. Agora, quem Claro. deu o perdão, sim. Agora, quem recebeu o perdão, não. E daí, quem deu o perdão fez o quê? Exerceu justiça. Então, quando você perdoa, não é que você tem que sempre perdoar a mesma coisa. Deus também te ilumina em relação a isso. Como iluminou Davi no caso de Simei. Ele falou, ó, você perdoou, está certo, você fez certo, mas você está vendo que o coração dele não está sendo... Então, não que você vai ter que ser justo, mas, tipo assim, às vezes não tem problema de você perdoar e você não conseguir mais conviver com a pessoa, porque às vezes simplesmente é uma coisa que é fora, não depende mais de você, entende? E Deus vai exercer a justiça uma hora. Com certeza. É uma perspectiva interessante, justamente porque a gente viu aqui a justiça sendo aplicada de duas formas diferentes. A justiça do Senhor, mas aplicada com misericórdia, e a justiça do servo aplicada sem misericórdia. Né? A justiça estava sendo aplicada, então são duas coisas que não andam. É claro, tem coisas que tipo assim, extrapolam, né, o senso aqui tipo, de quem está pedindo perdão, por assim dizer, a gente não consegue vasculhar. É o Senhor. É por isso que a nossa vida de oração não se diz apenas a que Deus faça uma transformação no nosso coração, mas para que Deus faça habitação no coração de quem está sendo perdoado. Porque, claro, é Deus quem vasculha os corações. Aquele que está sendo perdoado também, digamos que é um irmão da igreja, está sendo santificado da mesma forma como você está sendo santificado. Se alguém que ainda não conhece a Jesus, precisa conhecer a Jesus. E é claro, a nossa função é difícil mesmo. Assim, como disse o C.S. Lewis, ele não recomendava o cristianismo para se viver, se quisesse viver uma vida assim, tranquila, de boa, né? Porque realmente a vida do cristão é cheia de dilemas, é cheia de responsabilidades assim que faz você pensar, não compensa. Mas é claro que compensa. É porque nós alcançamos misericórdia e graça. Quando nós compreendemos isso, nós percebemos da forma como dá a dimensão que é o nosso pecado, o que cabe a nós é perdoar, é trazer para perto. Por mais difícil que seja, é uma responsabilidade. Por exemplo, o caso de Davi, ele trouxe para perto, restabeleceu. No entanto, Deus, ao conduzir a história, fez tudo isso com a vida de Simei, né? O expulsando depois que Davi já havia até morrido. Né? Então, nós encontramos isso muito claro no Antigo e no Novo Testamento, de ver como a justiça e a misericórdia são aplicadas de forma conjuntas. Mais alguma contribuição, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Temos alguma coisa no YouTube? Não? Sem comentários no YouTube? Perfeito. Uma coisa só que o Hélio tinha falado também sobre essas condições, né, que nós colocamos. A gente tem a listinha de pecados perdoáveis e pecados imperdoáveis, né? Sendo que a Bíblia, Jesus nos ensina que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é negar aquilo quem é Jesus, porque o Espírito Santo fala quem é Jesus, né? Negar a Cristo. Esse seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, todos os outros são perdoáveis. Todos. Jesus está falando sobre alguém que vem pedir perdão e que ele não nega. Jesus ele está falando sobre uma vida de arrependimento onde ele não vai se negar em atender essa pessoa. E que nós não apenas somos alvo desse perdão, mas somos então agora responsabilizados. Somos extensões de Deus para derramar perdão e graça sobre todo pecador. É difícil. Meus irmãos, é uma escola bíblica, então vou passar uma lição de casa. Lição de casa. Reflita essa semana em pessoas específicas, nomes, pessoas que te causaram mal. Pessoas que isso há anos, há meses, há dias, essa semana, ou ao longo da semana que vai vir agora, pense sempre nessas pessoas. Converse com essa pessoa, eu sei que vai ser difícil. Ore para que Deus ele te consagre ao ponto de demonstrar perdão e perdoar de fato essa pessoa. Chame para um tempo conjunto de comunhão. É difícil. Não estou falando para fazer tudo essa semana, mas peça para que Deus te dê a
a alegria de se aproximar dessa pessoa. Se for necessário, chore. Se for necessário, se consagre ao Senhor ao ponto de que você faça alguma coisa visível para aquele que te deve, alguma coisa prática, não simplesmente eu te perdoo, tchau. Não, se envolva com essa pessoa. É difícil, é uma coisa que a gente precisa fazer para as nossas vidas, eu preciso fazer, você precisa fazer, todo aquele que conhece a Jesus precisa fazer, derramar perdão. Pense em alguém ou em algumas pessoas e peça para Deus pela vida dela, peça a Deus para que Deus ele cure o teu coração, peça para que Deus ele transforme a tua vida ao ponto de ser cada vez mais parecido com Jesus. E de fato, irmão, a gente só precisa disso. De Deus. A gente não vai conseguir naturalmente. A gente precisa do Senhor conduzindo todo esse processo de perdoar de forma completa, plena e perfeita. 70 vezes 7 é a forma como nós devemos perdoar. Porque a nossa dívida era grande e foi perdoada. Não foi contra qualquer um a nossa dívida. Foi contra o Rei do Universo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no qual aplicou essa justiça nele mesmo. E nós precisamos perceber essa tarefa difícil que é o perdão, mas baseado na cultura do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Precisamos lembrar disso, tá bom, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Eu queria pedir para o presbítero Paulo nos levar a um tempo de oração, agradecendo por esse tempo de aula e para que nós nos despeçamos em paz até as nossas casas. Pai, nós somos gratos pelo privilégio que temos de estar diante do Senhor, neste domingo, já pela manhã, podendo aprender, ó Deus, da Tua Palavra, podendo colocar em prática, ó Deus, o Teu ensinamento. Pai, que o Senhor possa continuar a falar ao nosso coração, nesse sentido de perdoar o nosso próximo. Vai colocando na nossa vida realmente a unção do Teu Espírito, e que todos os ensinamentos referente a este tema nós possamos colocar em prática. Possamos ter o Senhor realmente restaurando-nos a cada momento, transformando e nos dando clareza em tudo aquilo que fizermos. Obrigado por essa aula, obrigado pela vida do Narciso, pela vida do pastor Patrick, que tem se colocado, ó Pai, diante do Senhor e pedido sabedoria para que possamos juntos estudar a Tua Palavra. Toma a vida de cada um deles, cuida da vida dos seus lares, ó Deus, os abençoando a todo momento, cuidando, colocando na vida deles realmente a unção do Teu Espírito. E fica com a nossa igreja que precisa do Senhor. Nós necessitamos, nós não conseguimos viver sem Ti, ó Deus. Nós somos falhos, somos fracos. Nós temos uma dependência total do Senhor, por isso, derrama da Tua graça, derrama da Tua unção, transforma a nossa vida, mexe conosco, ó Deus, para que possamos a todo mundo crescer diante do Senhor.